Estamos de volta à Praça da Alegria e também ao nosso espaço de saúde. Hoje para vos falar de algo que incomoda muita gente, que traz algumas dores de cabeça e outros problemas associados. Falamos de rinite alérgica e pedimos o auxílio ao Dr. Carlos Martins. Olá, bom dia. Olá, bom dia, Sónia. Bom dia, telespectadores, mais uma vez. Como é que podemos, antes de mais, definir a rinite alérgica? Inflamação das mucosas nasais, que pode ser aguda ou crónica. Muito bem, está aprovada. Aprovada, pronto, passei na lição. Exatamente. Número 1. Agora o resto é consigo. Realmente é uma inflamação das mucosas nasais. Normalmente é um problema crónico que tem, por vezes, digamos, agudizações. Ou seja, as pessoas têm este problema de base e de vez em quando têm crises. Essas crises normalmente são despoletadas quando as pessoas são expostas a certas partículas que existem no ar e que lhes desencadeiam essa reação alérgica. As partículas podem ser de vários tipos. Um dos mais comuns são, por exemplo, os pólenes, não é? Mas também, por exemplo, pequenos microscópios, insetos, digamos, que nós designamos por ácaros do pó da casa, que são realmente insetos que não são visíveis a olho nu, mas que existem no pó da nossa casa e que para algumas pessoas é o suficiente para desencadear esse mal-estar e esse desconforto. Dr. Carlos Martins, trouxemos uma divisória da casa, o quarto, por exemplo. O que é que podemos encontrar neste exemplo que aqui temos que seja muito mau para quem tem rinite? Ora bom, realmente temos aqui vários aspectos a trabalhar. No fundo estamos no outono. Normalmente os problemas relacionados com os pólenes surgem mais na primavera. Agora, no outono também existe, digamos, alguns pólenes relacionados com algumas ervas daninhas que podem desencadear algumas alergias, mas realmente um dos problemas que mais afeta as pessoas no outono e que têm este problema são os ácaros do pó da casa. Porquê? Porque as pessoas guardaram as roupas quando veio o tempo quente, sobretudo as roupas de malha, os cobertores, e realmente agora que chega outra vez o frio, as pessoas vão buscar as roupas que estavam guardadas. Essas pessoas que estavam guardadas normalmente são uma boa fonte de ácaros, porque esses insetos gostam muito, eles precisam, digamos, para se multiplicar e desenvolver, não é? De um ambiente úmido, mas eles alimentam-se à base da matéria humana, por exemplo, restos de pele, da nossa pele, que existem nas fibras da roupa que guardamos. Bom, então a roupa de cama é muito propícia a ácaros. A roupa de cama é muito propícia a ácaros. Por exemplo, uma pessoa que tenha este tipo de problema, uma rinite alérgica a ácaros do pó da casa, deve evitar o uso deste tipo de cobertores. Tudo o que seja realmente malha e pelo deve ser evitado por quem tem este tipo de problemas. Ou então, é óbvio que a pessoa não vai deixar de vestir uma roupa de malha, ou até às vezes há pessoas que não têm possibilidade de mudar para outro tipo de soluções na roupa da cama. Então a alternativa é lavar frequentemente as malhas e as Estou a lembrar-me dos velhinhos cobertores, assim. Porque os edredons são relativamente recentes, não é? É verdade. E alguns também muito dispendiosos. Sim. Portanto, se não tivermos possibilidade de comprar um edredom, quem sofrer de rinite, por exemplo, rinite alérgica, pode continuar a usar os cobertores, mas bem lavados. De quanto em quanto tempo? Já que fala nisso. O ideal era uma vez por semana, mas na prática eu reconheço que isso é um bocadinho impossível. E mesmo em relação aos edredons, há que ter algum cuidado. Por exemplo, às vezes há edredons que contêm penas e a pessoa também pode ter alergia, por exemplo, às penas das aves. Normalmente as pessoas devem preferir edredons sintéticos e que referem mesmo que são hipoalergénicos. E há uma outra solução, que é o uso de capas para os cobertores ou para os edredons, embora essas soluções às vezes ainda são um bocadinho dispendiosas, e mesmo capas anti-ácaros para os colchões da cama. Também um outro aspecto, estamos a ver aqui este lençol, não sei se lá em casa as pessoas se podem perceber, mas o lençol é de flanela. Uma pessoa que Por acaso não dava a entender, pelo aspecto parecia muito leve. Pois, mas é uma flanela fina, mas realmente para quem tem alergia aos ácaros do pó da casa não é uma boa solução. Também estamos aqui a ver aqui um outro fator, o cigarro, o tabaco.
A existência, digamos, de fumo de tabaco numa casa agrava este tipo de problemas. E para quem tem problemas relacionados com rinite alérgica, realmente o ideal é o ambiente ser bem arejado, uma casa com uma boa iluminação em que entre muita luz solar e um ambiente não demasiado úmido, digamos, com seco dentro das condições ideais. Vamos aos tapetes Exatamente. e alcatifas? O ideal é os tapetes, as alcatifas serem retiradas de casa, um chão o mais liso possível, fácil de limpar, é a solução ideal. E em relação ao aspirador, existe uma solução que é muito útil para quem tem este tipo de problemas, que são os filtros anti-ácaros. E que também, para aspirador? Sim, exatamente. E que também ajuda, digamos, a diminuir a quantidade de ácaros do pó no meio ambiente. A propósito de limpeza de casas, também há pessoas que têm a tendência de quase esterilizar a sua casa. Isso é benéfico? Não estamos também, de certa forma, a exagerar na limpeza? Sim, aí passamos deixamos de ter defesas? Do 8 para o 80. Aliás, existe uma corrente científica que tem vindo a defender que o facto de nós agora termos muitas pessoas a sofrer de múltiplos tipos de alergias se deve ao excesso de higienização, digamos, do ser humano e, sobretudo, no estilo de vida urbano. Exato. Realmente isso também é um exagero. Ou seja, limpeza sim, mas dentro da proporção sem adequada. Fanatismo, exatamente, não é? Claro. Exatamente. Mas, claro, nestes casos de quem sofre de rinite, o cuidado tem que ser mais diário, semanal. Bom, há perguntas do público, porque certamente é um assunto que suscita muitas dúvidas. Sr. José, bom dia. Muito bom dia, como estão? Quais são as suas dúvidas, por A favor? propósito do tema, então gostava de pôr duas questões. E a primeira é, se rinite é a mesma coisa que sinusite? Sr. José, essa pergunta é muito boa e é realmente uma dúvida muito frequente nos pacientes e, por vezes, fonte de muita confusão. Na verdade, nós temos aqui uns seios, chamados seios perinasais, que normalmente contêm ar e o ar deve circular livremente, e depois temos os outros seios que vão aqui para cima, que são os seios frontais e que até comunicam com o nosso ouvido médio. Ora bom, por vezes existem situações diferentes da rinite alérgica em que pode ocorrer uma infecção do muco, do conteúdo desses seios. E aí temos uma sinusite por infecção. A maior parte das pessoas que sofrem de uma sinusite crónica têm uma infecção crónica desses seios e realmente é um problema diferente da rinite alérgica. Por vezes, como a rinite alérgica pode provocar uma inflamação também das fossas nasais, das mucosas nasais e desses seios, essa própria inflamação que é gerada pela rinite alérgica pode contribuir para haver uma obstrução dos seios perinasais e a crise da rinite alérgica pode evoluir para uma crise de sinusite. Mas são coisas diferentes. Normalmente, numa situação de sinusite, sobretudo de origem infecciosa, por exemplo, as secreções nasais são mais espessas, amareladas, dói mais, a pessoa tem um conteúdo de dor. Na situação de rinite alérgica, o que no fundo sobressai mais em termos de queixas é a comichão, o prurido nasal, o espirrar com muita frequência, a obstrução nasal. As secreções nasais são transparentes, normalmente. Muito bem, mas penso que é mais uma questão. Outra questão que ia pôr era a seguinte: estou frequentemente constipado. Isto pode ser um sinal de alergia? É verdade, por vezes as pessoas vão com frequência ao médico e que se queixam realmente, ando sempre constipado. Uma constipação crónica. Exatamente. Não é? Dizem. Para nós médicos, quando um doente nos diz isto, realmente levanta-nos aqui esta hipótese. Isto pode não ser uma constipação, pode não ser um conjunto de infecções e pode realmente ser um problema alérgico. Para isso é necessário realmente algum despiste. Algumas perguntas que nós fazemos aos pacientes, por exemplo, saber se o paciente costuma ter febre quando tem essas constipações, e aí já a tendência será mais para o lado realmente de uma infecção vírica e não tanto para um problema alérgico. De modo que as pessoas que têm esse tipo de queixas devem expor isso ao seu médico para se poder realmente excluir. Traçar um diagnóstico Exatamente, mais porque rigoroso. Se o problema for rinite alérgica, o tratamento é substancialmente diferente. Claro. Bom, e há outros problemas respiratórios associados, por exemplo, estou a lembrar-me da asma. Sim, é frequente as pessoas que têm rinite alérgica poderem ter inflamação também das mucosas oculares, e aí falamos de conjuntivite alérgica,
e por vezes podem ter também asma. Digamos que não é obrigatório que os 3 problemas estejam presentes. Claro. Por vezes algumas pessoas têm os 3 problemas. A situação da asma alérgica, digamos, além destas queixas associadas à rinite que já falei, as pessoas podem ter também uma sensação de falta de ar, com um certo barulho ao respirar, que nós designamos por pieira, e que as pessoas em linguagem popular por vezes dizem que são os gatinhos enquanto respiram. Exatamente. Bom, e essa situação deve agravar-se, por exemplo, de noite. Para respirar deve ser mais difícil, certamente. Sobretudo, algum conselho? Sobretudo se as pessoas... em termos de conselho, há uma medida que é fundamental e que é uma regra de ouro, digamos, na abordagem deste tipo de problemas, das alergias. O primeiro passo do tratamento das alergias, nomeadamente deste tipo de alergias, é diminuir, digamos, o mais possível a exposição aos alergénios, aos fatores, às tais partículas que expõem a pessoa e que desencadeiam nessa pessoa esta reação inflamatória que dá estas queixas e estes sintomas. Esta é a regra de ouro, a regra fundamental. Para isso, por vezes, é necessário a pessoa fazer algumas análises ao sangue, às vezes até testes cutâneos, para tentarmos descobrir a que é que a pessoa é alérgica. Claro. E depois, então, existem alguns tratamento. fármacos que podem ajudar. Por exemplo, no caso da rinite alérgica, existem fármacos até de spray, administração em spray nasal, nomeadamente, por exemplo, à base da cortisona, que são anti-inflamatórios e que são tratamentos simples. Às vezes as pessoas assustam quando nós dizemos que têm cortisona ou corticoides, mas na verdade estes tratamentos, em termos de efeitos laterais, são mínimos e realmente aliviam bastante o sofrimento da pessoa. Os descongestionantes nasais também são úteis. E depois temos medicamentos, por exemplo, os antihistamínicos, que vêm aliviar também consideravelmente estas queixas. Não há motivos para ficar a sofrer ou ter uma má qualidade de vida. Sim, é importante. Às vezes as pessoas andam a sofrer e vão, digamos, sofrendo ao longo do tempo, que se deixa arrastar a situação, mas é importante que as pessoas tenham noção que a maior parte das vezes estes problemas são controláveis. As pessoas... É importante que digam ao seu médico e que procurem ajuda, porque realmente conseguimos ajudar as pessoas. Dr. Carlos Martins, vamos adicionar à nossa conversa um trabalho que preparou com imagens. Penso que está disponível. Nós, na prática, já fomos falando praticamente vamos fazer uma revisão da matéria. de todos os aspectos que mostramos nos slides. Isto, no fundo, era para dizer que nós temos um sistema imunitário, as nossas defesas, que envolvem vários órgãos, desde o baço, os gânglios linfáticos, e que, no fundo, as reações alérgicas têm a ver com este sistema imunitário que tem uma reação exagerada quando em exposição àquelas partículas que já falámos. Por exemplo, o pólen, os ácaros do pó, os pelos de animais, as penas de aves. Podemos passar agora ao slide seguinte. Penso que Vamos agora... ver o próximo, por favor. Exatamente. Os sintomas já falamos, o congestionamento nasal, o prurido nasal, o corrimento, normalmente um corrimento transparente, os espirros. Podemos também passar ao slide seguinte. Não é? Sim, Muitos. por vezes episódios, assim, quase em salva. Por vezes também alguma dor de cabeça. Na situação de conjuntivite alérgica, tal inflamação também alérgica das mucosas dos olhos, aí temos as pessoas com olho vermelho, um intenso prurido ocular, um lacrimejo e desconforto acentuado. Aproveito que trouxe a fotografia de uma criança. As crianças também podem sofrer de rinite alérgica? Sim, normalmente, na maior parte dos casos, estes quadros manifestam-se na infância ou então no jovem adulto. Podem ocorrer durante toda a vida e realmente é um problema muito comum. 1 em cada 5 pessoas tem este tipo de problemas. É realmente um problema muito, muito frequente. A asma alérgica realmente é desencadeada através deste fenómeno que eu expliquei, mas aí os sintomas são mais a sensação de falta de ar, os tais gatinhos ao respirar e até às vezes uma tosse irritativa, às vezes até uma tosse crónica que acontece com frequência. Tratamento, regra de ouro, evitar a exposição e depois então os congestionantes nasais, os antihistamínicos, as inalações e, em alguns casos, pode estar indicado aquilo que nós designamos por imunoterapia, no fundo as chamadas vacinas das alergias, e que ajudam bastante e, em algumas pessoas, conseguem realmente diminuir estas crises de forma considerável. As alergias controlam-se e esta é verdade, a palavra-chave. é a mensagem principal. Muito obrigada, Dr. Carlos Martins. Nada, um bom dia.
Podemos terminar aqui a descansar, mas não temos tempo para isso. Daqui a pouco